Quero falar um pouquinho a respeito da apresentação. Por que que nós devemos apresentar os nossos filhos ao invés de batizá-los? Então é importante a gente saber os motivos da nossa fé. Eu quero fazer aqui um breve resumo a respeito desse tema. É um tema longo, bíblico. Se nós for discorrer a respeito, é um tema longo, mas eu quero falar aqui brevemente a respeito do motivo que nós apresentamos os nossos filhos e não batizamos os nossos filhos. Primeiro, porque nós seguimos o exemplo de Jesus Cristo. E Jesus, ele foi apresentado, ele foi circuncidado aos 8 dias, porque era lei e a circuncisão era um sinal de pertencimento. Então ele foi circuncidado aos 8 dias e foi apresentado ao Senhor depois dos dias da purificação. Quer dizer, nós falamos resguardo, ou outros chamamos de dieta, lá no sul era o período da dieta, ou resguardo, é a mesma coisa. Então, depois desses dias, porque a mulher não poderia se apresentar em público durante esse período, e nem na sua menstruação, então, depois desse período de purificação, é que Jesus foi apresentado no templo. E é por isso, então, que nós também apresentamos os nossos filhos. Mas o texto de Êxodo, capítulo 3, do verso 1 em diante, diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, dos homens e dos animais, porque meu é. O 12. Separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem, estes entre teus filhos, resgatarás. Então, na antiga aliança, na aliança de Moisés, era representativo, porque apontava para a vinda de Jesus Cristo, para a vinda do Messias. Então, o primogênito que fosse macho deveria ser apresentado ao Senhor, porque ele representava o unigênito Filho de Deus, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Mas também era uma lembrança para a memória do povo, lembrando do livramento do primogênito da saída do Egito. No Êxodo 11:5 diz: E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então a gente vê que era também, apesar de ser representativo, era uma memória. O povo deveria lembrar: Deus nos livrou na terra do Egito. Nenhum cão está falando aqui. E dos egípcios morreu desde do filho do faraó até os empregados, mas também dos animais. Então nós vemos que todos os atos que nós fazemos, atos de fé, e não religioso. A apresentação da Antonella não será um ato religioso. A Antonella não passará a ser batista independente a partir da apresentação. Não. É um ato de fé dos pais que estão apresentando ao Senhor, porque a Antonella ainda não exerce fé. Ela é criança, ela é inocente. Então, todos os atos de fé precisam ser respaldados pela palavra de Deus. Nós não podemos inventar dogmas e trabalhar como se fosse bíblico, porque isso é apenas religioso. Não tem condão
na fé evangélica. Então, por isso que nós apresentamos e não batizamos. E também porque Jesus foi batizado com cerca de 30 anos de idade. Todos os atos da vida cristã evangélica são norteados no exemplo de Jesus Cristo. O texto de Lucas mostra que Jesus cumpriu toda a lei de Moisés e estabeleceu uma nova aliança. Então, no Lucas capítulo 2, do versículo 21, diz que quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes no ventre fosse concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então Jesus, ele deu o exemplo para que a fé evangélica seja seguido segundo os seus passos. A visão do Antigo Testamento era devolver a Deus o filho que ele deu. Também, através da circuncisão, o filho tornava-se pertencente a Deus. O fato da circuncisão ser feita no órgão reprodutor, que nós sabemos o que é a circuncisão, ele apontava para uma aliança com Deus diferente. Então, essa aliança era uma aliança que deveria se perpetuar de geração em geração, de geração em geração, começando lá com Abraão. Então, é importante a gente saber que tudo, biblicamente, tem uma simbologia. E para o povo judeu, até hoje, eles são circuncidados. Até hoje. E será assim até a volta de Jesus Cristo. Porque é algo perpétuo para o judeu. Assim como outras coisas, por exemplo, a Páscoa. Mas o texto de Gênesis, capítulo 17, 9, diz assim: Disse, mas Deus a Abraão, tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Que todo o homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio. E isto será por sinal de aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado todo o homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidado, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Mas o próximo texto que eu quero ler com vocês, que é Levíticos 12, ele é um texto altamente simbólico, porque ele se refere até à idade do Messias vindouro. Olha o que diz o texto, 12:3. E no dia 8º se circuncidará o menino, a carne do seu prepúcio, depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. 33 dias, não é simbólico? Com quantos anos Jesus foi crucificado? Então é altamente simbólico. E continua: nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Jesus só subiu ao céu depois da crucificação, com cerca de 33 anos. Então, esse texto, a gente precisa entender que o Antigo Testamento apontava para algo no Novo. E a circuncisão também apontava para o Cristo que haveria de vir. A nova aliança já não exige a circuncisão na carne, pois esta ordem era para os descendentes de Abraão. Mas esta circuncisão deveria ocorrer no coração, ou seja, mudou o ato, mas não mudou o fato. Continuamos pertencentes
a Deus. E o texto de Jeremias 4:4 está falando sobre isso. Mas o Colossenses 2:10 diz assim: estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mãos, no despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ninguém vos domine o seu arbítrio com pretextos de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vós inchados na sua carnal compreensão. Então, a circuncisão que Deus exige hoje de nós é no coração, conforme Jeremias. Mas nós precisamos estar atentos para que nós não venhamos ser enganados. Enganados. O fato de Jesus ser judeu e já ser circuncidado, ele também precisou passar por uma outra situação, que é o ser apresentado, para que Jesus cumprisse todos os ritos da lei. Então, no 2:21 diz: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo qual o anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. Então, Jesus, ele teve o ato perfeito. E é os atos de Jesus que norteia toda a fé cristã evangélica. É pelo que está escrito aqui que nós seguimos e não pelo que diz a religião evangélica. Nós seguimos o que está escrito biblicamente. E é por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, para que nós possamos saber e compreender os atos, o que nós devemos fazer na nossa caminhada de fé com Cristo. Então Jesus, ele teve, ele fez todos os atos perfeitos, cumprindo a lei, desde o seu nascimento, ou nós devemos seguir também desde o nosso nascimento até a nossa morte. É por isso que o texto de 1 Tessalonicenses 4 diz: consolai uns aos outros com essas palavras. Então, a vida completa cristã, evangélica, ela é baseada pela palavra. Agora, no Antigo Testamento, a mulher não era contada para a descendência. É por isso que fala sempre no primogênito macho, porque a mulher não era contada. E o filho macho é o que era valorizado. O fato de Deus pedir o primogênito era simbólico, apontando para o unigênito Filho de Deus que havia de vir. Também deveria ser macho, pois simbolizava o seu único filho, Jesus Cristo. A chegada do unigênito Filho de Deus quebrou esta prática, pois para Deus já não há mais distinção entre macho e fêmea, nem judeu nem grego. Colossenses capítulo 3, verso 10, e diz: e vós vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. E o texto de Gálatas 3:26 diz: porque todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, nem há servo nem livre, nem há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, a prática a partir de Cristo é para todos. É por isso que nós apresentamos tanto menino quanto menina. E hoje vai ser uma menina. Se fosse antigamente, era só os machos. Mas não, Jesus veio e quebrou. Porque para Deus, hoje, tanto o homem quanto a mulher é importante. Então é por isso que hoje nós vamos apresentar a Antonella, porque a apresentação faz parte da fé cristã evangélica. Quero convidar o João Paulo e a Jéssica para trazer aqui a Antonella e todos os seus familiares que estão hoje aqui conosco.
Convido a pastora Margarete para me ajudar aqui, me auxiliar. E para mim é sempre uma alegria apresentar as crianças, né, a Deus. E essa turminha aqui eu apresentei todos. É sempre uma alegria, por quê? Porque é uma demonstração de fé do João Paulo e da Jéssica, apresentando a Antonella. Então nós iremos, nesse instante, passar a apresentação. Vamos colocar em pé, irmãos. Como igreja, iremos apresentar a Antonella ao Senhor. Deus amado, em teu nome, eu consagro agora a vida da Antonella. E peço ao Senhor que o Senhor cuide dela todos os dias da sua vida. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando ela desde agora para sempre. E que ela possa, ao crescer, ter, Senhor, o temor do teu nome. E querer andar nos teus caminhos. Eu apresento agora a vida da Antonella e te peço, Senhor, cuide dela. Que o reino espiritual saiba a quem pertence a Antonella. Eu a abençoo e te peço, cubra com as tuas bênçãos desde agora, em nome de Jesus Cristo. Amém.